Quando a gente reúne, vocês podem ver o cavalo da quinta colocação, já marca mais os apoios diagonais. É um cavalo bom de estilo, um cavalo bom de montada, mas sem dúvida na análise do diagrama ele perde. O quarto cavalo é mais dissociado, tem qualidade de coordenação de movimento melhor, o quinto cavalo já se alcança e na dinâmica ainda no trem posterior, uma ligeira vantagem, principalmente visto por trás, onde o quinto cavalo já abre um pouco mais a base, então mais correto na direção do trem posterior o quarto cavalo, principalmente diagrama melhor, aí é a minha opção. Pode parar o quinto. O terceiro e o quarto, aqui dois cavalos se diferem. O terceiro um pouco mais limitado nos movimentos e o quarto já passando no movimento, mas ainda a minha opção pelo diagrama. O terceiro cavalo é um dos melhores diagramas do campeonato de marcha, então sem dúvida ele supera o seu oponente no diagrama, ele tem posicionamento ainda que tenda a passar um pouquinho, está horizontalizando na frente, mas sem dúvida ele está um pouquinho mais leve na boca, está embocando um pouco melhor e tem estabilidade corpórea um pouco melhor. O cavalo de trás movimenta muito o eixo corpóreo. Se os senhores montarem nos dois cavalos, vão ver o terceiro cavalo mais reto no eixo longitudinal, o quarto cavalo já torce a gente um pouco mais em tangente, então sem dúvida no diagrama, na estabilidade corpórea e na montada ainda vantagem a favor do terceiro. Segundo e terceiro, em que pese que o segundo cavalo passe um pouquinho no movimento do anterior, mas isso também por vezes a gente observa no cavalo da terceira colocação, contudo o movimento de perna é melhor no bairro da segunda colocação. Ele tem altivez melhor, o que favorece a jogada do peso sobre o trem posterior, e com isso ele tem mais flexão, mais avanço. Olha como o cavalo de trás é muito diagramado, mas trabalha horizontal, abandona a perna, então o cavalo da segunda colocação com altivez melhor, com engajamento posterior melhor, com mais elasticidade. Se os senhores montarem e executar os dois, o cavalo de terceiro já começa a passar por um sobrepasso que não tem a potência, o avanço do segundo cavalo. Então sem dúvida a opção pelo estilo, pela altivez, pelo posterior, pela elasticidade e no recurso da montada ainda a favor do cavalo da segunda colocação. Para parar o terceiro, trabalhar, que é muito bom de diagrama seu cavalo. E os cavalos da dianteira, começando pelo gesto, aí diagrama muito marchados nos dois, sem diferença significativa em termos de distribuição de apoio. A diferença maior se faz na coordenação. É só os senhores olharem como o cavalo da frente tem um movimento mais condizente de mão e pé. O cavalo de trás já passa um pouco aí, já está passando um pouco no movimento do anterior, então está descoordenando anterior e posterior. Então no gesto do cavalo da frente soma um bom diagrama do segundo com um grau de coordenação melhor, o que favorece o equilíbrio dinâmico e o equilíbrio corpóreo. Olhem como a paleta do cavalo de segundo já mexe mais. No estilo, ainda vantagem pro Pampa, já está mais bem bocado, com a boca mais fechada. A gente põe perna, o cavalo vai em retidão, o cavalo de segundo ainda procura um pouco o eixo do cavaleiro, então sem dúvida na comodidade, principalmente quando avaliado em termos de equitabilidade, hoje o primeiro é melhor. Em termos de atrito não, os dois são excepcionais, muito macios, mas em termos de embocamento, de equilíbrio, a opção pelo cavalo da dianteira. Então, refrisando, hoje a opção pela coordenação, pelo grau de engajamento posterior, pelo estilo, pelo embocamento e pelo cômodo, principalmente no que tange a qualidade do adestramento. Pode